Oi para você que me acompanha, estamos aqui no nosso ProduzaCast, bate-papo de qualidade, trazendo comunicação viva. Eu estou com convidados super ilustres hoje aqui. Eu nem sei se eu apresento antes vocês ou chamo a vinheta. Eu vou chamar a vinheta que eu adoro, depois eu falo com vocês. O tempo agora é de se adaptar. Fazer as coisas do mesmo jeito já não dá mais resultado. Empresas, pessoas, famílias, vidas. ProduzaCast no ar. Eu sempre interrompo essa vinheta porque pessoas valem mais que coisas. Eu queria dar boas-vindas à Ana Lígia Cavalcante conosco para a gente conversar sobre o nosso convidado especial hoje aqui no ProduzaCast. Quem será essa pessoa, fora Alex e Ana Lígia, né? Hoje aqui com a gente. É gente querida, é gente do coração, é pessoa que... tremendo profissional, um cara internacional, assim, ó, eu sempre falei daquele slogan, né, do brasileiro com pegada internacional. Já viu essa? Tem brasileiro que tem pegada internacional, é sangue brasileiro, mas a pegada é internacional. Mas tirando isso, é de um coração maravilhoso e eu quero dar boas-vindas ao nosso ProduzaCast, a ele, JJ! E aí, cara? Boa tarde, boa noite, meus queridos, não sei em que horário, em que fuso, onde você está assistindo a gente, mas é um prazer falar com vocês. Legal. E aí, Ná? Boas-vindas, Jay. Jay é um cara e tanto aí que a gente admira, que as nossas filhas adoram. Que legal. É da família. E legal é que ele andou aqui pousando por Florianópolis, a gente já disse, cara, tá tarde, vamos no estúdio, vamos gravar um negócio aí com o ProduzaCast, porque você é experience total. Um cara experience, é o apelido dele agora. Vai ser. Não, bora. Que legal. A gente quer aqui dar boas-vindas a você, obrigado pela presença, sempre uma honra tê-lo de coração na nossa casa, na nossa família, na Produza. Inclusive está até convidado aí no meu consultório também para a gente trocar umas ideias, tá? Olha, eu que agradeço a receptividade de sempre, é um prazer sempre trocar com vocês, venho aqui, aprendo, dou muita risada, coleciono muito boas memórias de Floripa por causa de vocês, Que legal. Muito bom, gente. E o Jay tem coisas incríveis para compartilhar, experiências profissionais que eu sei que vocês aqui da Produza adoram saber novidades, né? E essa experiência, essa bagagem toda que o Jay tem para compartilhar com a gente, é um cara de mercado, é um cara que está ligado em tecnologia, inovação, experiência, como o Alex falou. E compartilha um pouquinho para a gente, Jay, como é que é essa sua vida agora nômade. Mas não é só nômade digital, é nômade de vida, né? E ao mesmo tempo trabalhando assim, essa oportunidade que a vida te deu de trabalhar de qualquer lugar em uma empresa do Vale do Silício, né? Que é o sonho de muitos brasileiros, e você com muito profissionalismo, dedicação, competência, chegou lá. Eu acho que essas histórias inspiram e faz assim a gente, como um todo, acreditar, como a gente fala na Produza, experiência é tudo, né? E como que a gente chega lá? Como é que foi essa história do Jay aí? Bom, vamos começar com o que eu faço, né, mãe? Eu espero que você esteja assistindo. Tô falando isso porque eu trabalho com tecnologia. Quem trabalha com tecnologia sabe que a coisa mais difícil de se fazer no universo de tecnologia é explicar pra tua família o que você faz. Então, no começo da área de tecnologia era assim, era o cara que consertava a impressora. Mas hoje em dia já não é. É o cara que recupera a senha do Facebook. Então, é isso que minha mãe fala pros vizinhos. Falava, porque agora eu trabalho, como a Ana falou, pra uma empresa do Vale, uma empresa chamada Scalio. É uma agência de produtos digitais. E agora minha mãe fala pros vizinhos que eu trabalho falando inglês o dia inteiro. Então, os vizinhos devem achar que eu sou professor de inglês, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, eu sou PM. É uma sigla, PM, para Product Manager, que seria um gerente de produto. O que a gente faz lá? A gente tem uma agência de produtos digitais e eu coordeno a criação desse produto. Então, a criação de estratégias, esse produto tem
o mercado, tem clientes, usuários, tem competidores, tem uma forma de se ganhar dinheiro com esse produto. E aí, em conexão com os nossos clientes, que são aqueles que detêm o produto, então o produto é deles, a gente ajuda eles a construir, eu avalio todas essas situações e, em conjunto com eles, crio estratégias. Então, qual seria a melhor função para se ter? Qual a abordagem que a gente vai chegar no nosso cliente? Qual é a mensagem, a forma de comunicar, a forma de se expressar, de expressar aquele negócio. Então, no final das contas, eu estou o dia todo conectando com experts de engenharia, design, marketing, para fazer esses produtos chegarem no mercado, no nosso contexto, mercado norte-americano, mas enfim, é uma área super empolgante e sempre perto, muito perto de pessoas. A gente está fazendo softwares para pessoas e através de pessoas. São pessoas trabalhando ali juntinhos, cada um com o seu jeitinho de ser, para fazer isso acontecer. Aqui no Brasil a gente tem o UX e UI. O cara gosta de dizer que ele é um design disso, né? Na tua visão, na tua experiência, naquilo que você domina e domina, vamos deixar claro que nós temos sim profissionais que entenderam a dinâmica do nicho. Sabe, Nalígia? Sim. Aquela ideia de gente que sim, entendeu a ideia do nicho, da especialização e da segmentação, dentro de um caráter que para nós brasileiros, eu não sei se é porque você é do Paraná, cara, eu acho que o paranaense ele tem essa característica de ser muito estudioso, né, Nalígia? Poxa. Estudioso, bom no que faz, segmentado, não abraça muito. Olha aí, paranaense. É uma percepção, inclusive minha, sempre foi uma percepção minha. Nós já trabalhamos, inclusive, com muitos paranaenses. Já. Isso há 14, 15 anos atrás, em épocas de franquia, né? De comunicação para franquias também. Cara, o Paraná sempre foi destaque, assim, os processos seletivos. Processo, uma turma processual, tem muito a ver com isso também, né? A gente tem muita admiração, muito apreço pelo paranaense também. É verdade. Mas manda aí pra mim, o que é essa coisa do UX e UI? O que de fato jovens profissionais, publicitários, designers, ou as novas siglas aí do mercado, como que a gente pode designar esse profissional e a importância dele nesses projetos comerciais de conversão? Tem um papel fundamental. A propósito, antes de chegar na área de PM, eu era um UX UI. Então eu sou tendencioso, suspeito para falar sobre a disciplina. Então o que seria um UX UI, essa sopa de letrinhas aí? UX é uma sigla que está para User Experience, então a experiência de usuário, e ele é um designer que vai focar na otimização da vida do usuário final. Então, como eu falei, quando a gente faz um produto, a gente faz para alguém usar. Então a gente não faz produto para nós mesmos. Inclusive tem uma frase no universo de design que eu amo, o design não é pro designer, o design é para outra pessoa. Então esse cara, ele tá lá vestindo o sapato de quem vai usar o software. Ele tá muito preocupado com a praticidade das coisas, com a eficácia, a eficiência daquele design. Então ele precisa ser ao mesmo tempo que harmonioso, belo, agradável aos olhos, facilitar a vida da pessoa. Então, quem aí já não sofreu com um software na vida, né? Com um aplicativo que você não sabia onde clicar, que você fez uma ação errada, ou que ele leva muito tempo para você usar, que você precisa, assim, semanas, dias para entender. Então, esse cara tá lá sempre em contato com as pessoas que estão utilizando, analisando dados. Então não é um trabalho só artístico, é um trabalho assim, pragmático. A gente estava falando sobre isso antes do podcast aqui. Ele está analisando dados comportamentais, porque as pessoas têm padrões que elas respeitam. A gente já tem algumas concepções, né? O xizinho vermelho, a gente já sabe que vai fechar. Tem um botão ali que tem uma cor que destaca, vai chamar mais atenção, vai gerar mais conversão e engajamento. Então, esse é um profissional que está atento com quem vai utilizar e, ao mesmo tempo, conectando isso com o negócio. Porque se você fazer uma coisa muito utilizável, mas que não gera rentabilidade para o negócio, a roda não vai girar. A gente precisa pagar, no final das contas, os boletos, os nossos colaboradores. É verdade. Precisa converter, né? Exato. Então esse designer está equilibrando lá. Interesses de usuário, tem uma tríade que a gente fala no UX, que é interesse do usuário, interesses de negócio e viabilidade técnica. Então você precisa projetar o que alguém vai querer usar, que as pessoas vão querer pagar por aquilo, e o negócio precisa ser movimentado, a gente precisa ganhar dinheiro e ao mesmo tempo precisa ser viável. Então eu não posso só projetar algo que na minha cabeça é lindo, que as pessoas vão amar e eu não consigo implementar na prática. Perfeito.
Muito legal, porque aqui na Lídia a gente sabe que o neuromarketing, o modelo neurobusiness se relaciona muito com essa inteligência de mercado. Até porque a gente vai um pouco mais além da ideia do comportamento e vê os estímulos neurológicos, que tipo de áreas ou lóbulos cerebrais são mais ativados em determinados comportamentos de consumo, além de colorimetria, traço, nervo óptico, como que ele enxerga, como que ele vê, o aspecto cultural, né? Tem lugares que curva é diferente, né? Tem lugares que as mulheres são apreciadas de um tipo de beleza e outros completamente diferente. Então talvez toda essa dinâmica sociocultural ou biopsicossocial é considerada dentro da comunicação nesse modelo que a gente fala que é neurobusiness. E eu gosto de trabalhar o conceito de neurobusiness com experiência. E eu acho que você, antes de mais nada, considera isso. Como que vocês, profissionais, observam empresas como a Produza, profissionais como nós, dentro desse contexto que é o contexto de considerar a neurociência, a psicologia de consumo para as relações de vocês? O que vocês usam desse nosso universo de pesquisa e do que a gente tem a oferecer para as empresas? Como é que funciona isso, cara? A gente usa muito. Há algum tempo as pessoas pensavam que design era uma questão assim de talento. Ou você nascia um designer, que é o cara que ama desenhar, que ele tem um dom para aquilo, ou você não tinha capacidade de ser um designer. Mas recentemente, eu diria que nos últimos 10 ou 15 anos, a gente vem mudando essa concepção, como eu disse, trazendo esse viés mais pragmático, mais voltado a dados, análise do comportamento. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com viés cognitivos. A gente tem padrões no nosso cérebro para enxergar o mundo, o ser humano. O nosso cérebro está buscando padrões o tempo todo. Então, por isso que a assimetria é uma coisa que nos incomoda. Todo mundo costuma dizer, eu tenho toque, eu não posso ver isso aqui torto. A gente tem uma forma de procurar padrões e quando a gente está projetando algo, a gente analisa muito padrões. Então, como as pessoas recebem informações negativas, será que a gente consegue acontecer um erro no sistema, informar esse erro de uma forma que a pessoa absorva com menos dor aquilo, porque a gente no final das contas ainda quer gerar conversão, engajamento, então a gente pode formular isso, e tem um viés cognitivo que é de framing, a gente pode enquadrar isso de uma forma diferente. Então vou dar um exemplo, a gente tem um iogurte e todo mundo ama iogurte, mas as pessoas normalmente não gostam de engordar ou de entender que elas estão ganhando peso. Então, eu poderia dizer, esse iogurte aqui, no final das contas, ele tem 70% de gordura nele. Então, 100 ml que você está consumindo ali, 70 vão ser pura gordura. Eu poderia colocar na embalagem assim, olha, iogurte grego de morango com 70% de gordura. E aí as pessoas iam analisar, olha, acho que não é uma boa escolha. Mas se eu colocasse, por exemplo, esse iogurte tem 30% livre, ele é 30% livre de gordura. Se eu apresentar essa informação, ambas são verdade. Mas se eu apresentar ela dessa forma, talvez as pessoas acolhem de uma maneira diferenciada. Então esse é um pragmatismo que a gente retira, extrai da psicologia, da neurociência, esses olhares para os viés cognitivos. Bem legal, porque além do conceito cognitivo, a gente tem o conceito inconsciente também, que vai para outra área, né? O neurobusiness está bem focado nessa coisa do consciente e do inconsciente. O neuromarketing talvez bem mais no inconsciente. Estimular, e o sujeito compra coisas que sequer gostaria de comprar, ou que necessita, né? Ativa o desejo. Isso é até tema do podcast que a gente vai falar consecutivamente. Analise, tem umas perguntas em relação a Vale do Silício, a tua experiência hoje trabalhando 100% na língua inglesa e com essa galera toda aí, até onde você puder falar. Mas antes dela te perguntar essas questões, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa satisfação. Como foi essa virada para você chegar a ser um PM, sair do UX UI, galgar essa escala profissional e chegar onde você está? Quais foram, pelo menos 3? Porque tem muito cara que escuta a gente, empresas, profissionais, principalmente empreendedores da nossa área de comunicação. E deve ser curioso você pegar um brasileiro talentoso como você e galgar mercados em lugares que são difíceis de acessar. E não adianta achar que é fácil, porque não é. Você tem que estar preparado, você tem que ter domínio, fluência, inteligência emocional, capacidade de lidar com o transcultural muito forte. Cara, 3 coisas que foram cruciais para ti. Aí eu passo a bola para você, né? Vai lá. Tá legal. Então, antes só de dizer como é que eu cheguei na posição de PM, eu só queria destacar uma coisa.
que gestão de produtos e o universo de PM, gestão por si, é uma carreira à parte. Então eu não diria que é uma evolução de carreira. Eu sou super contra aquela ideia de tem um profissional muito bom aqui, vou promover ele a gerente. Porque às vezes você acaba perdendo duas pessoas. Você acaba perdendo uma posição de gerente, que é alguém muito capacitado poderia estar ocupando, e você perdeu um bom profissional que fazia uma operação excelente, porque você o promoveu para gerente. Então é uma carreira à parte. Calhou que eu tinha afinidade com isso e me apaixonei pela disciplina. Ponto. Parênteses fechado. Coisas que eu acho que pilares que foram importantíssimos assim para eu chegar no lugar onde eu tô. A gestão de produtos, esse universo de PM, ele demanda muita habilidade comunicativa, e eu acho que isso eu tenho bastante, assim, sou uma pessoa bem comunicativa, eu adoro interagir com os outros, conhecer as histórias, sou super curioso e ao mesmo tempo sou um bom ouvinte. Então a comunicação, ela precisa ser de uma via de mão dupla. Exatamente. Certeza. Então acho que isso foi um fator que me ajudou bastante, até porque eu vim do universo de UX e a gente trabalha com muita pesquisa, então eu entrevistava muita gente. Sim. Então era uma habilidade técnica que eu construí ao longo dos anos. Outra coisa foi que eu tinha muito boas conexões. Então eu cheguei até uma empresa dos Estados Unidos via indicação, e isso é uma coisa que a gente pode construir, qualquer pessoa pode construir. Então eu ia em eventos, eu fazia questão de sentar numa cadeira assim com alguém que eu queria trocar uma ideia. Eu tenho até um profissional aqui no Brasil que, se estiver assistindo essa live, eu admiro bastante, Anderson Gomes. Eu persegui esse cara. Eu achava o trabalho dele fantástico, ele postava artigos, então eu via assim, cara, ele vai estar dando um curso em tal cidade, eu vou pra lá. E um dia eu fui num curso, pedi pra almoçar com ele, e ele falou, por que não? E a gente foi, trocou uma ideia, e aí fui criando, expandindo esse networking. Então, muito importante, networking, comunicação, e por fim, eu acho que eu sempre fui um cara que abraçou muito oportunidades. Então, desde o começo, assim, me deram uma oportunidade para começar numa empresa como programador, eu fazia o melhor trabalho que eu poderia. A empresa tinha apenas 6 funcionários, mas para mim era a minha carreira. Então, eu estava lá dando o meu melhor com aquela oportunidade, com alguém que acreditou em mim naquele contexto, com as condições que eu tinha. Não estava esperando assim, quando for trabalhar no Google, aí sim eu vou ser um Tem um pouco profissional de humildade fantástico. nisso envolvido, né? Tem como você não falar de um processo de caráter, de inteligência emocional, porque nem todo mundo, né, Ana Lídia? Nem todo mundo consegue topar esse desafio de você trabalhar. Esse meio da comunicação, ele tem, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Às vezes ele tem um status, assim, exacerbado, né? Às vezes as pessoas, elas, não nada muito plural, mas assim, às vezes a gente se depara com alguns jogos, assim, de egos que dificulta o processo, né? Que dificulta, assim, até às vezes o crescimento daquele profissional. A gente já enxergou isso várias vezes, assim, dentro da Produza mesmo, puta profissional, que massa e tal, mas aquele ego, assim, impediu aquela pessoa de ir além onde ela podia ir, né? Não é porque tem 6 funcionários numa empresa que tu não vai dar o teu melhor, né? Como o Jay falou, não vou esperar chegar no Google para poder mostrar quem de fato eu sou, não. A gente mostra no dia a dia quem a gente é, né? E a questão também da pandemia trouxe muito isso para as pessoas, assim, cara, todo mundo é igual, né? No final das contas, todo mundo é igual. Estamos todos no mesmo barco, né? Na hora que o bicho pegar aqui, meu amigo, não é salve-se quem puder, é todo mundo querendo, lutando um pelo outro, né? Sabendo que tá todo mundo por igual. E num dos últimos podcasts recentes que a gente gravou, a gente falou sobre essa questão do trabalho remoto, né? Uma pesquisa do próprio Google recente, 75% das empresas estavam em remoto, e isso tende a crescer ainda mais nos próximos anos. E a gente estava falando com o Jay sobre esse trabalho assim, 100% remoto. E aí, Jay, é difícil? Como é que é? E foi gostoso de ouvir, assim, contar sobre as experiências com vários profissionais de diferentes países, diferentes nacionalidades, culturas. E eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi, assim, sair de uma empresa que você já estava há tantos anos, né, com brasileiros, mas que também tinha essa questão tecnológica
que vai, assim, que expande para outros lugares, para outros países, mas como que é no dia a dia essa questão de fuso horário, de várias línguas, várias pessoas, nacionalidades? É bem interessante, eu queria te ouvir um pouquinho. Tá legal. Então, eu trabalhava numa mesma empresa por 9 anos e eu comecei trabalhando lá num escritório físico, assim, como faziam os antigos, sabe? Bem remotamente. E aí, a gente começou a criar uma política de flexibilidade. Então, alguém pode trabalhar de casa, precisava viajar, visitava um cliente, levava um computador e funcionava. Então, a gente já tinha uma política meio flexível. Chegou a pandemia, fomos obrigados. Então, a inovação, ela surge normalmente assim, de uma grande restrição. A gente precisa contornar isso de alguma forma. E a gente descobriu que remoto funcionava para todo mundo. Aconteceu que eu mudei de empresa por algumas questões de carreira, assim, decidi dar um passo diferente e cheguei nesse contexto, na Scale. A Scale é uma empresa com times distribuídos. Então, a gente nasceu no Vale do Silício, ali nós temos 4 sócios, mas todo o time está espalhado pelo mundo. Então, tem gente nos Estados Unidos, tem gente aqui no Brasil. Nós temos funcionários de mais de 20 nacionalidades lá. Então, tem muitas culturas diferentes e eu gosto de brincar, assim, sempre quando eu falo sobre o meu trabalho, que a gente tem o ápice do trabalho remoto, que é pessoas em locais diferentes, mas em países diferentes e com fusos horários diferentes, em culturas diferentes. Então, tem uma forma ali na comunicação que a gente precisa ajustar para que isso funcione bem. Então, por exemplo, no meu time, temos ali cerca de 10 a 11 pessoas. Claro, a empresa toda tem mais de 100, mas no meu time especificamente, e nessas 10 pessoas nós temos 7 nacionalidades representadas. Então, temos brasileiros, nigerianos, pessoas do Paquistão, da Rússia, da Ucrânia, enfim, é uma gama de culturas ali. Como é que a gente lida com tudo isso? Porque cada pessoa é diferente, tem um aspecto cultural, elas têm éticas de trabalho diferentes. Mas no final das contas, no final do dia, nós dividimos um objetivo. E eu acho que é isso que nos une, sabe? Nós temos um objetivo de negócio com o nosso cliente, então a gente precisa potencializar os resultados dele. E a gente tem capacidades diferentes em cada um dos integrantes do time. Então tem alguém que é excelente tecnicamente na codificação, eu tenho um designer muito bom. E isso é reconhecido. Entre vocês é reconhecido. Vocês sabem quem é bom no quê e o que domina no quê, né? E uma coisa muito legal lá, no nosso time a gente tem uma política de contratar só pessoas mais sêniores, assim, porque são problemas bem complexos de se resolver. Então a gente tem muita confiança. A confiança é mútua. Então se eu deleguei uma tarefa para um designer ou para um engenheiro, eu posso acreditar que ele vai fazer o melhor que ele podia e vai me entregar algo de bom resultado. A maturidade é muito importante nessa questão, né? Exatamente. E aí o que acontece é que ter essa segurança de que a pessoa está fazendo o melhor dela me ajuda na comunicação. Porque muitas vezes eu mesmo já enfrentei comunicações difíceis, do tipo, olha, eu tô impedido de trabalhar porque aquilo que você fez não foi suficiente. E eu ficava, poxa... mas eu sei que o comentário que ele tá fazendo, apesar de ser duro, apesar de que se fosse um brasileiro ia dar todo um jeitinho pra contar, apesar de que eu recebi isso de uma forma meio dura, eu sei que o objetivo dele é o mesmo que o meu. É atingir um resultado, é potencializar. Não dá pra esquecer disso, gente. Não dá pra esquecer, porque senão o trabalho fica difícil, o clima fica pesado, as emoções à flor da pele. Eu gerencio produtos e tô ali gerenciando esses conflitos do time, então eu tenho uma prática, uma boa prática, que é, eu sempre assumo o melhor. O cara pode ter falado a coisa mais dura de se ouvir, mas eu tô assumindo que ele tá fazendo aquilo por uma razão. Por uma razão. Justificada. Você coordena quantas pessoas no teu time? Temos 10 ou 11. Cara, e é tudo nacionalidades diferentes. Tem algum brasileiro lá ou não? Tem um colega, Ricardo de Londrina, né? Ricardo Fagmer. É um brasileiro que se juntou a gente recentemente, mas antes dele eu tava lá, sozinho nesse time. Mas... eu fui brilhando como verde e amarelo. Aliás, eles reconhecem brasileiros de longe, assim, o povo mais sorridente, o povo acolhedor, que vai fazer piada, que vai mudar o clima das coisas. É verdade. Legal. Aliás, a gente tem... Vai dar o famoso tapa de luvas? Não. O brasileiro é diferente, o brasileiro tem aquele jeito de... tudo é samba, sabe? Às vezes tudo não precisa ser tão assim, né? E eu acho que o que a gente percebeu na nossa própria experiência internacional é uma explicação demasiada, como esse podcast, né? É um podcast divertido, a gente vai falando, vai conversando. Talvez um russo
né, seria mais trosh. E é isso. Privyet. Privyet. É uma das 4 palavras que eu sei. Significa oi. Não, você tá aprendendo russo, você tá bem já no russo, tá aprendendo aí com os caras já. Mas uma coisa legal é que a gente tem esse jeito de comunicar e a gente gosta. Então vai lá o brasileiro assistir 4 horas de podcast do povo falando sobre nada. É verdade. E o povo lá, ele é mais prático, assim. E o que acontece é que eu fui polindo a minha forma de comunicar. Então, em alguns momentos, eu descobri que é muito legal ser mais efetivo, sabe? Se a reunião pode levar 5 minutos, por que eu vou fazer ela durar 15? Exatamente. Nalígia, essa aí eu vou até jogar pra ti. Essa é do meu time. Ai, meu Deus. Não, eu falo isso porque eu confesso que eu gosto de me aprofundar, ou pelo menos gostava, né? Diz que depois dos 40, 42, a gente vai ficando meio jovem, cuidado com o que vocês vão pensar. Sobretudo, um pouco mais prático. Objetivo. Né? A gente lançou esse projeto do podcast na época e era muito interessante, porque eu queria que fosse algo prático. E dentro de uma praticidade, mas dentro de uma qualidade que a gente tivesse domínio para falar sobre esses temas. Mas a gente entende também, né, Jay, Nalígia, que nós temos que dar o que as pessoas querem e atender o que elas precisam. Então, como que eu faço para dar o que elas querem e atender o que elas precisam se eu não tiver, no caso do brasileiro, que é o nosso público maior, gosta de participar da mesa. Então você pode vir para a mesa, fique à vontade, sente-se e sirva-se, né? E o brasileiro é daquele que fala tirando cabelos aqui do, né? Ele tá falando contigo e tá tirando assim, né? Como é que você tá? Tem um pouco desse toque, né? E eu acho que vocês, talvez, nessa experiência do Vale, das empresas, dos profissionais, dessa multinacionalidade, isso não existe, né, cara? Ou é só uma utopia de que o gringo, a gringaiada toda, é um pouco mais à distância? Como é que funciona isso? Deixa eu defender aqui meus colegas gringos, pelo amor de Deus. Vai lá. Amo eles. A gente não é detentor dessa virtude. O brasileiro não é o detentor, sabe, do afeto. Olha só, tá vendo aí? Nós temos... É interessante, né? O detentor dos afetos e dos toques. Não, a gente tem gringos que são calorosos, que fazem piadas. Eu tenho uma líder que eu amo, ela, a Natália, ela é da Armênia. E ela é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço na vida. Mas eles são mais ponderados, eu diria. Sim. Porque a gente é muito caloroso, o latino aqui tem uma questão toda relacionada ao clima, colonização, uma série de fatores, é multifatorial. Mas, realmente, tem gente de todo tipo lá naquela empresa. E o legal é que nós somos a média. Nosso time é a média do que a gente consegue assim, adaptar e ajustar de todas as culturas. Que bom. É um equilíbrio bom, né? É um equilíbrio gostoso, saudável. Porque eu acho assim que... Como que é a saúde mental dessa galera, Jay? Você percebe alguma diferença, assim, dessa cultura brasileira com a multicultura? Essa questão, assim, de adaptabilidade, de respeito, não só dessa questão, porque, assim, relacionar a saúde mental com mimimi, que é o que a gente escuta muito, eu e o Alex, a gente tem um pouco de afastamento com isso. Cara, saúde mental não é mimimi, né? Saúde mental é algo que tu tem que estar de olho ali, corporativo principalmente. Pra gente é uma base importante, né? Porque ela detém sistema nervoso, comanda sistema autônomo. A produtividade, né? Forte, né? O que tu percebe, assim, trabalhando com várias nacionalidades? É perceptível isso ou é algo que não é tão perceptível assim? O que tu diria desse aspecto de saúde mental corporativa mesmo? Nessa visão mais globalizada. Tá legal. Eu acho que o primeiro parênteses que eu preciso abrir é que eu tô falando da minha perspectiva, da minha experiência pessoal. Acho difícil generalizar. Esse é o tema do podcast, a perspectiva pessoal do Jay. Frente... Agora eu tô mais livre, gente. É a sua perspectiva. Isso aqui é um ProduzaCast. Não tem nenhum artigo científico a ser defendido pelo aqui. amor de Deus, até a gente já tá saturado aí, né? Vamos dar uma segurada nisso, vamos bater papo que é melhor, né, Jay? Pois bem, o que eu percebo é que existem sim algumas diferenças culturais na forma de se expressar, de se conectar com as outras pessoas. Então a gente está falando sobre uma empresa que precisa gerar resultados, a gente está falando sobre um produto sobre o qual as pessoas têm expectativas, beleza. Mas por trás dos panos é um monte de ser humano ali se relacionando para gerar esse resultado. No Brasil a gente tem uma cultura de ser um pouco mais transparente com as nossas emoções, então, e talvez seja até porque eu sou mais familiar. Então se eu vir um brasileiro numa reunião
e eu percebi que ele tá mais pra baixo, eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque assim, fala, cara, percebi que tu tava meio mais quieto do que normal, o que aconteceu? E eu levei um tempo pra absorver isso a respeito de outros países, porque eu tenho um colega de trabalho, amo ele também, mas ele é russo, e ele tem uma ética de trabalho diferente. Em geral, os russos normalmente são mais diretos, eles são mais práticos, assim, então é tarefa dada, é tarefa cumprida. E eu tenho um colega que ele não esboça reações, assim, ele fala tudo no mesmo tom de voz, com a mesma expressão facial, e eu achava que ele odiava trabalhar com a gente, que pra ele era uma obrigação, sabe? Porque era assim, olha, tu consegue fazer essa tarefa pra mim? Consigo. Essa era a resposta dele, eu esperava claro, cara, manda aí, tudo bem, sempre que precisar pode me chamar, sabe esse jeitinho brasileiro? Trocadilhos. E daí eu falava, nossa, cara, muito obrigado, tu fez um trabalho excelente. Obrigado. Não, era essa a resposta que eu tinha, era um silêncio, assim, ou às vezes era Olha só. Ok. Olha só. Obrigado. Era algo mais direto. E a gente fez uma retrospectiva, a gente tem essas dinâmicas. Terminou um ciclo de entregas, vamos fazer uma retrospectiva, entender o que pode ter sido melhorado e tal. E quando chegou na vez dele de falar o que aconteceu, todo mundo ficou surpreso, porque ele mandou uma assim, gente, eu acho que esse talvez seja o melhor time com que eu já trabalhei na vida, eu amo o clima, as reuniões que a gente tem, mas ele tava falando naquele mesmo tom dele assim, ó, eu amo isso aqui, eu adoro esse lugar, é muito bom trabalhar com vocês, contar com esse clima descontraído, e eu percebi que, cara, é o jeito dele de ser. Mas ao mesmo tempo, volta e meia, como um líder, e eu acho que como um indivíduo mesmo, parte de um time, a gente tem que dar essas sondadas, sabe, no termômetro. Falar, cara, tá tudo certo contigo? Pô, tô passando aqui, talvez tu não precise mesmo, mas tu não precise hoje, mas tu sabe que você pode contar comigo, né, se não tiver certo. Então essa preocupação com o lado humano é o que a gente precisa ser intencional a respeito. Porque cultura organizacional é algo importantíssimo no que diz respeito a saúde mental, sabe? Certamente. E a gente precisa ser intencional, ela não acontece do nada. Ela é construída, né? Vocês sabem que eu fiz assim, durante muito tempo eu entrei em palestras de clima organizacional, entrando com saúde corporativa, produtividade, os temas do que a gente trabalha, né? E você lembra, Nadija, quantas vezes a gente não visitou empresas, negócios, eles falavam, cara, por favor, preciso do meu time engajado. As pessoas precisam mudar minha cultura. Eu não aguento mais essa cultura. Como fazer gestão de mudança? E a gente fazia. Era para treinamento por cima de treinamento. E sempre barrava no quesito saúde mental. O diagnóstico, como psicólogo, como neuropsicólogo, os testes, era batata. Cara, você tem uma equipe que está meio adoecida aí. Considera comigo. Onde estão os ansiosos, depressivos, fóbicos numa segunda-feira às 15 da tarde? Nas empresas. Sabe as pessoas que têm TDAH, muitas vezes se entupindo de Ritalina? Esses caras precisam de um tratamento, de uma psicoterapia ou de um trabalho corporativo, já que é o lugar que eles mais estão, que os assistam nas suas fraquezas, que os assistam nas suas dinâmicas de vida. E por isso que eu gosto de sempre proliferar e divulgar a ideia de produzir saúde corporativa nessas organizações. Faz todo sentido. Faz sentido para vocês isso? Todo sentido. Total. Não é verdade? Porque senão você acaba aumentando o nível de produtividade, aumenta a cognição, faz gestão de projetos, explica a técnica, os managers funcionam de uma forma impecável, mas a inteligência entre instinto, razão, emoção, o aglomerado de neurônios, as memórias, o hipocampo, as dinâmicas, o núcleo accumbens, a dopamina, a serotonina, as dinâmicas de neurotransmissor, tá tudo bagunçado. Sem ordem, não há ordem. Ninguém mal resolvido resolve algo, sabe? E eu percebo que isso é global. Foi por isso que eu quis trazer esse tom, entende, Ná? Porque é global, não há como. Saúde mental, a Organização Mundial da Saúde traça isso. É a maneira com que o indivíduo, não saúde. Saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Já a saúde mental, por designação internacional, é como esse ser humano interage com, como ele encara, como ele enxerga. O ambiente social é muito importante, né, nesse aspecto de saúde mental. É, porque ele enxerga os eventos de uma forma, de um jeito, de uma maneira, e aí, isso é certo ou é errado? Cara, deu saúde ou deu doença? Eu vou saber. Entra aquela frase, né? O que você acha disso? Comenta. Certo é aquilo que produz saúde, errado deve ser aquilo que produz doença. Isso deve ser um entendimento que quase todos, ou se não, por que não discordar disso? Entende?
que é certo, o que é errado? Cara, saúde e doença são processos naturais dentro e fora das organizações. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que quando a gente está falando sobre seres humanos, a gente está falando sobre um ser complexo. E aí no meu contexto, que é transcultural, tem gente de todos os países, muitas vezes eu olhava situações pelas lentes brasileiras. Então, para mim, como brasileiro, aquela situação era certa. Para outro, gerava dor. Então, eu tenho uma reunião muito longa. Primeiro é fantástico. Tava eu lá dando minha palestrinha sobre o produto que eu gerenciava e tava o povo agonizando por dentro. Louco para terminar, para não... Então a gente precisa ir dosando essas coisas e eu acho que no ambiente organizacional uma coisa que é muito importante, pode ser até controverso, mas são processos. A gente entender coisas que foram experimentadas com o nosso time ou com outros times e que funcionam e que vão gerar mais segurança para as pessoas. Então tem papéis e responsabilidades bem definidos. No final das contas, se eu tenho alguma dúvida, eu recorro a um artefato. Eu sei como as coisas funcionam, o que esperam de mim, então eu não fico ansioso para saber se eu estou sendo avaliado o tempo todo. Eu consigo criar expectativas a respeito do meu trabalho, do trabalho alheio. Então processos são muito importantes e podem contribuir certamente com a saúde mental de colaboradores. Perfeito. Que legal, que bom. Jay, você é um cara que surpreende, hein, Nalija? Pô, vai Coisa fazer falta boa. aqui nos podcasts. Você vai... me parece, eu não vou anunciar nada aqui, onde é que você vai morar, onde é que você não vai, porque isso não cabe a mim, né? Não. Isso não cabe a mim, mas me parece ouvir dizer algumas coisas aí. Muitos países vão agora... Parece que você vai dar uma volta no mundo aí em 6 meses. Tô por aí. Não é isso? Uma volta ao mundo de balão. Eu tô rodando o mundo, pesquisando lugares pra morar, porque eu meio que nesse processo de viajar bastante, me gerou dentro de mim um desprendimento, assim, com o que eu tinha por lá, sabe? Eu era Pato Branco, talvez esteja muita gente chorando lá nessa cidade, uma passeata sendo gerada agora, mas não me levem a mal. Mas eu descobri que eu gosto muito de conectar com outras culturas, com aprender outras questões, outros aspectos, visitar muitos lugares. Então, provavelmente eu dei uma mudada, chegue mais perto de alguma metrópole, onde eu consiga conectar de forma mais fácil com profissionais da minha área, mas também com outros aspectos culturais. E por que não Floripa, uma cidade Floripa, praiana, bola da Tá de vez. braços abertos. Diz que é o Vale do Silício brasileiro. Tu já ouviu falar disso? Ouvi. Ouviu falar disso, Nalija? Já tá, né, batendo faz tempo nisso, né? Eu achava isso uma bobagem, mas com todo respeito aos nossos colegas aí da tecnologia, a gente tem vários aqui, trabalhamos com Brain Content, como não teríamos os colegas, né, de comunicação e tecnologia. É um polo tecnológico forte. Bem forte. E Floripa tem uma vantagem, o verão. Mas tu sabe que eu enxergo uma série de vantagens em Floripa. Não, tem muitas. Eu tenho viajado por várias metrópoles e olha aí, parabéns à administração pública e ao povo de Floripa, porque eu acho um povo muito acolhedor. Então, assim, simpaticíssimos, vão te fazer se sentir em casa, vão te conduzir assim, de uma forma extraordinária. Tem sido minha experiência pessoal. É uma cidade super segura, me sinto super seguro por aqui, em qualquer lugar que eu vá. A cidade linda. É linda, fantástica. Não, Floripa é legal. Dá para trabalhar, principalmente para a turma da tecnologia, porque aí você não se prende muito, porque o trânsito é trânsito, né? Diferente, a gente estava em São Paulo essa semana passada agora, de vez em quando tem que ir a São Paulo, viu, Nath? Pra gente aprender como é que é essa coisa e não esquecer gerar um ponto de referência. Porque daí aí tu volta pra Floripa, você não tem como reclamar da ponte, Não reclama da 101. Não reclama da 101, cara. Meu Deus, a gente pega ali a Consolação, vai na Paulista, enfim. Acho que essa dinâmica das metrópoles, Floripa tem uma dinâmica legal de trabalho. Então fica o convite aí, se você quiser migrar pra cá, vai ser muito bem-vindo. E a gente vai te receber sempre de braços abertos. Com carinho. Nosso estúdio de podcast estará sempre de portas abertas. Sempre. Tentador. Para um bate-papo gostoso como esse. Dos mais variados temas e cores. Tem até uma caneca aí, ó. Puxa essa caneca de neuromarketing aí, já faz uma propaganda. Olha aí, gente, que linda. É isso aí. É o neuromarketing, neurobusiness. A 35mm ali tá desfocando, 50mm tá desfocando. E se eu quiser uma dessa, eu consigo? Consegue, como é que eu faço? Consegue. Fácil. É só falar com a Nalija Cavalcante que sai uma dessa pra você. Que legal.
Muito bacana a sua presença aqui no ProduzaCast. Eu sempre fico entusiasmado e feliz de saber que eu posso contar com profissionais humanizados. Não podemos esquecer de falar isso, Ná. Não. Humanização é o caminho, cara. Quer falar disso rápido para fechar? Vai lá. Eu? Uhum. Humanização é tudo, né, gente? Pessoas fazem tudo, pessoas conectam coisas, pessoas, marcas e pessoas. Então, essa humanização profissional, né? No fundo, eu acho que é o que fica, tá? É o que fica, é a forma com que tu atende, é a forma com que tu entrega, é a forma com que tu se relaciona. Então, isso está muito conectado também com saúde, né? Com a saúde mental. E é isso. Acho que Produza sempre carregou no peito pessoas valem mais que coisas. Esse tu sabe que foi o primeiro slogan da gente, só de interromper, Ná. Pessoas valem mais que coisas. O pessoal ficava de cara. Mas como que vocês estão usando isso? Vocês são uma agência? Começamos com uma agência de publicidade na época. Hoje um pouquinho mais de coisa ali envolvida, mas éramos uma agência de comunicação e eu fiz um tapete bonito assim. Porque pessoas valem mais que coisas. Eu nunca pensei. Fizemos várias campanhas. Lembra das campanhas que nós fizemos? Tinham muitas campanhas assim que a gente fazia com essa pegada da humanização. Mas claro, éramos isso. Eu comecei com música, sempre fui um artista, criava artesanato e fui para tecnologia. E trabalhar a comunicação criativa, humanizada, não é essa coisinha que tem hoje, Jay. Hoje tudo é muito fácil. Você pega um mockup, pé pronto, joga dentro, rasteriza e tá tudo fechado. Cara, não é isso. A gente tá falando disso aqui, ó. Criatividade na raiz. E começa entendendo, você trouxe isso hoje super bem. Entendendo qual o case, o alvo, o que eu quero de verdade, o que esse cliente quer, o que ele precisa, qual é a dor dele de verdade, não é a máquina pronta de produzir. A gente compreende isso, e compreender isso é muito mais complexo do que se imagina, porque quando se compreende isso, tudo fica mais claro. Eu penso muito nisso. Aí você usa toda essa inteligência que nobremente aqui, você com essa personalidade boníssima, trouxe aqui para brilhantar o nosso ProduzaCast. É um exemplo para essa juventude que está aí, que está lutando. Mas tem uma palavra que eu quero deixar para você que me encanta. Além de ser um eterno aprendiz, esse cara é humilde, gente. E é difícil a gente usar essa palavra porque poucos estariam nessa condição que você está, com esse coração. É uma mensagem particular até. Eu podia parar a gravação, mas deixa rolar isso aí. Não vai chorar, hein, cara? Não. Mas você é um exemplo em tempos onde todo mundo ostenta, onde o cara quer ter a vida, ele parece que o foco de vida dele é eu sou. Você não sei se é, mas eu sou. Isso está intragável. Isso está ficando intragável. Então, por mais jovens, brilhantes, humanizados e nobres como você, no nosso mercado brasileiro, porque tá aí. É como passes de jogadores, né, Analígia? Às vezes, a gente, quando menos espera, o jogador partiu. Por que será que aconteceu isso? Porque o cara brilhou e o Internacional está de olho nessa nobreza. A nobreza que vem de dentro para fora. Parabéns, de coração. Obrigado. E muito obrigado por esse momento aqui conosco, que foi para mim uma honra, assim, do tamanho do mundo. Eu que tá? agradeço. Prazer enorme estar aqui. Que legal. Nazinha, é isso? É isso, nós ficamos por aqui nesse ProduzaCast, agradecendo mais uma vez o Jay por esse momento maravilhoso, desejando aí uma boa, longa, maravilhosa viagem, misturando lazer com trabalho. É possível ser feliz no trabalho, é possível, é muito possível. Eu levanto essa bandeira. Então, que você seja muito feliz nesses próximos meses e espero que a gente se veja muito em breve. Vamos sim. Legal, cara. Deixa um recado para a turma aí que acompanha a Produza, que acompanha os nossos projetos. Gente, saúde mental vale a pena, você vale a pena. Eu tenho uma premissa que é assim, eu sou gestor de produto, não poderia ser diferente. A tua vida é um produto. Você precisa ser intencional a respeito de onde você quer chegar, quais são os recursos que você tem, as limitações que você tem e utilizar isso a seu favor. Você tem atributos que só você tem sonhos que são teus. Tu não precisa necessariamente carregar assim, os sonhos da tua família ou as expectativas deles. Você pode dar orgulho pra eles fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você sente no teu coração, assim. E como eu falei sobre a minha própria carreira, cara, quando eu tinha apenas 6 funcionários naquela empresa, eu tava lá dando o meu melhor.
E quando você dá o teu melhor, com as capacidades e instruções que você tem no teu momento, você vai crescendo, as oportunidades elas vão surgindo, você vai ser notado, porque, acredite ou não é comum as pessoas darem o melhor delas. Não é comum as pessoas se entregarem aquilo que elas estão fazendo, e quando você faz isso, você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai estar vivendo feliz, experienciando os momentos, e vai ter uma contrapartida, vai ter uma devolutiva, assim, você vai ser reconhecido e de alguma forma tu vai crescer, evoluir e alcançar outros lugares. E para finalizar, compartilhe. A gente precisa doar um pouco daquilo que a gente recebe, sabe? Que legal, que bom, que bom. É de verdade. Irmão, super obrigado por esse tempo. Uma maravilha ter você aqui com a gente. Volte sempre que você quiser, as portas estarão abertas. Vou voltar. Verdade. Valeu? A gente vai gravar o próximo com o Jay online. Vamos fazer. Boa, Vai boa. ser O Jay legal. ali na telinha e a Pra gente provar aqui. que o remoto funciona. Pra provar isso que o aí. remoto funciona. O desafio Que legal. tá lançado e a gente vai gravar. Que ótimo. Super obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o nosso ProduzaCast, mas eu quero convidar você também a acompanhar o meu canal, onde eu falo sobre saúde mental, neuronutrição e relacionamento. Vai ser muito gostoso, muito bacana. Vou até soltar pro Jay aí, ó. Olha lá. Faz a propaganda aí do Vida Real é Assim, mentoria clínica, saúde mental, relacionamento e neuronutrição. Acompanha, curte, compartilha, porque vai ser um tempo super especial. A gente se vê, vamos em frente, juntos somos mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! O tempo agora é de se adaptar. Fazer as coisas do mesmo jeito já não dá mais resultado. Empresas, pessoas, famílias, vidas. As pessoas precisam de criatividade, gente. É o tempo de começar a produzir de uma forma natural. Não há mais tempo. Sobretudo, fazer rápido nem sempre significa dar certo. Produzir resultados é utilizar as pessoas, utilizar os potenciais dessas pessoas.